Bom dia a todas as pessoas presentes aqui hoje. Agradeço muito a participação de todos aqui. Gostaria de chamar, né, os convidados dessa primeira mesa. Sérgio Magalhães, por favor. Arquiteto e urbanista pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em urbanismo pelo ProURB, professor aposentado da graduação aqui na FAO e atuante na pós-graduação no ProURB, foi presidente do IAB-RJ. Na Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, foi subsecretário de Urbanismo de 1986 a 88 e secretário municipal de Habitação de 1993 a 2000. No governo do Estado do Rio de Janeiro, foi secretário de Projetos Especiais 2001 a 2002 e subsecretário de Desenvolvimento Urbano 2003 a 2004. Na Prefeitura de Niterói, foi diretor de Urbanismo de 89 a 1992 e atualmente é consultor em urbanismo. A segunda convidada é Daniela Engel Aduan, graduada aqui na FAO, UFRJ, em 1994, e mestre em urbanismo pelo ProURB. Foi sócia do escritório Arquitraços Projetos. Foi professora substituta aqui na FAO de 2015 a 2017. Foi assessora na Coordenadoria de Integração Metropolitana da Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação da cidade do Rio de Janeiro e, atualmente, é coordenadora de projetos urbanos na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura. Obrigada. Alder Catunda, graduado aqui na FAO em 1983 e mestre em urbanismo pelo ProURB em 2002, sócio fundador do escritório Arq5, Arquitetos Associados, ex-coordenador do curso de bacharelado em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Veiga de Almeida, ex-conselheiro suplente na Comissão de Ensino e Formação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU-RJ, vice-presidente das Relações Institucionais do IAB-RJ, professor agregado e atual coordenador da graduação do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC-Rio. E nossa última convidada, Gisele Corner, graduada na FAO em 2023. Assim que se formou, foi trabalhar no escritório Arcos Consultoria de Projetos Limitada, participando de projetos de urbanização para o Complexo do Alemão, entre outros. Desde 2018, atua no Instituto Raízes em Movimento. Entre 2023 e 2025, desenvolveu diagnósticos socioambientais através da articulação e participação ativa das moradoras e moradores e das organizações locais no processo. São projetos financiados pelo CAU-RJ, via edital de ATIS, e pela Fiocruz, por meio do Plano Integrado de Saúde nas Favelas do Rio de Janeiro, e com parceria da FAO e do IPUR. É pesquisadora do Observatório de Políticas Públicas do Complexo do Alemão e ativista no Fórum de Ação Popular no CPX. Né? Eu gostaria só de fazer umas pequenas palavras iniciais. Eu fico muito honrada aí com essa abertura, ser de um tema que é extremamente importante, né, para as nossas cidades, para a minha pesquisa, para a minha atuação profissional. E eu acho uma honra ela ser a abertura desse evento. Né? Agradeço muito, sou egressa da FAO, fiz mestrado no ProArq, doutorado no ProURB, então estou em casa, sou professora agora da casa e fico muito feliz com esse evento. Né? Queria passar agora a palavra ao nosso secretário de Habitação, Sérgio Magalhães, para falar umas palavras, nosso professor aqui da casa. Colega, tá? Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, por estar com vocês aqui nessa comemoração tão importante do bicentenário do nosso curso de arquitetura.
Não, isso aqui caiu e vai ficar comigo. E, ó. Vou te dar. Foi muito legal, Guilherme, Alexandre, essa organização muito bacana, da gente poder celebrar essa data tão expressiva, porque quando se coloca o tema que foi colocado aqui para nós, como os arquitetos, arquitetas podem contribuir para a redução das desigualdades urbanísticas, nós temos que referenciar esses 210 anos da formação do curso de arquitetura no Brasil, pela contribuição que os nossos colegas que nos precederam fizeram e os que estão em atuação estão fazendo e os que estão em formação irão fazer para a construção de um país melhor. Nós temos que ter orgulho da nossa profissão pelo valor social que ela tem. Pelo reconhecimento que é no espaço, sobretudo no espaço urbano, que nós temos a responsabilidade de atuar para melhorar o mundo. E nós podemos. Os colegas que vão falar aqui agora e os que falarão depois são testemunho dessa possibilidade. Nas diversas áreas, nas inúmeras áreas em que a contribuição dos arquitetos é importante, o reconhecimento da nossa responsabilidade social se impõe. Nós não ficamos limitados na enorme área da habitação social, na enorme área do projeto, mas também na área da construção, do planejamento, da docência e em tantas outras em que o trabalho do arquiteto é necessário. E nesses 200 anos do nosso curso de arquitetura, eu tenho que saudar também a nossa instituição mãe, Instituto de Arquitetos do Brasil, que desses 200 anos, mais da metade acompanhou essa nossa instituição e que foi um dos grandes articuladores da construção da nossa Faculdade de Arquitetura, onde se destaca um dos mais importantes arquitetos que contribuíram para o nosso IAB e que dá o nome como patrono desse edifício, Jorge Machado Moreira. Jorge Machado Moreira foi uma figura central para nós todos, pelo que contribuiu na arquitetura e nas instituições culturais e profissionais do nosso tempo. O Jorge Machado Moreira ficaria muito orgulhoso, Guilherme, de ver a sua faculdade de arquitetura, da qual ele foi presidente do centro acadêmico, quando Lúcio Costa foi diretor, em 1931, e que revolucionou o ensino de arquitetura pela admissão da arquitetura moderna entre nós. Faculdade de Arquitetura, de então, era muito ligada aos valores ecléticos na arquitetura. E Lúcio Costa, diretor, e Jorge Machado Moreira, presidente do centro acadêmico, revolucionaram o ensino, trazendo para ele a arquitetura moderna, de quem eles depois foram expoentes máximos entre nós.
Jorge Machado Moreira, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Afonso Eduardo Ride, Hernani Vasconcelos e Carlos Leão, todos eles por em torno de 20 e poucos anos, só o Lúcio que tinha um pouquinho mais, 30 e poucos, foram autores da obra monumental do Palácio Capanema, então Ministério da Educação e Saúde, obra-prima da arquitetura mundial e necessariamente indicada como uma das 5 melhores obras da arquitetura moderna do mundo. Ambos alunos do curso de arquitetura, que hoje comemora 200 anos. Muito obrigado por estar compartilhando com vocês de uma história tão bonita. Eu fiz uma pequena apresentação, porque eu vou me basear depois no que a Daniela, o Alder, a Graziela vão falar. Eu vou, portanto, falar uma coisa precedente, mas muito pouquinho, para não tomar o tempo de vocês. Posso avançar aí? Falar sobre a cidade do nosso século, cidade do século XXI. Como é que mexe? Eu gosto dessa imagem, sempre que possível, eu a apresento. É uma fotografia de Tiago Santana. Essa fotografia é da Copa do Mundo de 1998 ou 2002, por aí, na favela da Serrinha, em Madureira. E eu gosto dela porque ela me transmite a ideia de um jovem negro, pobre, morador da favela, abrindo um portão pintado com a bandeira brasileira em homenagem à seleção brasileira que disputaria a Copa do Mundo a seguir. Ao tentar abrir esse portão, ele me sugere o desejo dele de ser incluído plenamente como cidadão do nosso país. E isso é um elemento de motivação para o nosso trabalho e para o trabalho que vocês desempenham. E tantos de vocês, eu sei que terão a oportunidade de desempenhar para a redução das desigualdades entre nós. Desigualdades urbanísticas, desigualdades de todas as formas. Nessa redução das desigualdades, nós temos que convir que o nosso país tem um enorme passivo socioambiental a ser superado, onde o trabalho do arquiteto e da arquiteta e dos urbanistas e dos urbanistas, todos eles são muito, muito, muito necessários. Passivo socioambiental, eu quero dizer, aqueles assentamentos, aquelas cidades, onde a falta de infraestrutura adequada, falta de serviços públicos, falta de equipamentos sociais, faz com que uma parcela importante dos cidadãos brasileiros não tenham condições plenas que o tempo, que a contemporaneidade exige hoje. Falta esgoto, falta infraestrutura, a mobilidade é precária, e isso precisa ser enfrentado por todos nós com muita determinação, com muito conhecimento, coisa que vocês, ao cursarem arquitetura, estão colaborando para esse enfrentamento. A cidade inclusiva também tem a ver com uma questão que é crucial para nós, que eu só vou destacar um pedacinho só, e que a professora Fabiana Izaga, cadê a Fabiana? Fabiana Izaga tem tido uma participação importante, que é a melhora das condições de mobilidade na cidade contemporânea, sobretudo na grande cidade. Esse é um papel nosso também. Esse não é um papel só de engenheiros, é um papel também que os arquitetos precisam participar para dar condições de uma melhora substantiva. E, finalmente, quero destacar o grande papel que vocês, na nova geração, têm pela frente, de um modo muito expressivo. Seguinte,
A coitada da coordenadora aqui vai me permitir um pouquinho mais de tempo. Porque a coisa aqui é grande. Olha aí, esse quadradinho preto, vocês estão vendo daí? Todos lá do fundo estão vendo esse quadradinho preto, primeiro aqui? Estão vendo? Esse quadradinho preto significa o número de domicílios urbanos que o Brasil tinha na década de 40. 2 milhões de domicílios urbanos. E os vermelhos, o que o Brasil tem hoje, são mais de 30 vezes o número de domicílios urbanos. Isso não é pouca coisa. Nenhum país do mundo, nesse período, teve esse aumento exponencial, seja em população 4 vezes, seja em população urbana 15 vezes, seja em número de domicílios urbanos mais de 30 vezes. E esses domicílios urbanos, pode ir? Esses domicílios urbanos, só 1/5 deles teve algum recurso de financiamento para a sua produção. 80% foram construídos exclusivamente com a poupança da família. E a poupança da família pobre construiu a cidade moderna brasileira de hoje. Mas é claro, se a família pode construir a casa, mesmo que precária, ela não pode construir as infraestruturas e os serviços públicos que é próprio do coletivo. Portanto, há um passivo socioambiental importante a ser enfrentado. Esse é um desafio da profissão e é uma oportunidade que os arquitetos têm, sobretudo esta geração, de reduzir as desigualdades intraurbanas. Pode ir. E, como falei antes, mais da metade não tem infraestrutura adequada, não tem saneamento, e é um trabalho importante a ser desempenhado por todos nós. Pode ir. Mais um. Agora, gostaria de chamar a atenção de vocês, jovens arquitetos, estudantes, comprometidos com a causa da redução da desigualdade. Se o Brasil construiu de 2 milhões de domicílios para 76 milhões nesse período, ele até completar 100 anos, isto é, na geração de vocês, que estão se formando agora, final dos anos 30, o Brasil vai construir mais de metade do que já construiu até hoje em termos de domicílios urbanos. Mais de 40 milhões de novos domicílios. Esse é um manancial de trabalho para todos os arquitetos, na expectativa de que o país enfrente essa dimensão gigantesca, fazendo com que se reverta a falta de políticas que o país desenvolve há décadas, não desenvolve há décadas, transformando a questão urbana numa questão de responsabilidade pública dos 3 níveis de governo e da sociedade. Nós não vamos melhorar o país, nós não vamos desenvolver economicamente o país se não dermos atenção rigorosa para as nossas cidades. E essa atenção rigorosa inclui a produção desses 40 milhões de novos domicílios que vocês construirão com plenas condições técnicas, financeiras, políticas e sociais para que sejam uma cidade melhor. Eu me dirijo aos estudantes da nossa Faculdade de Arquitetura e Urbanismo para dizer, pessoal, o trabalho que os arquitetos, na geração que vocês estão iniciando, terão, os trabalhos que terão na produção das moradias, na produção dos equipamentos sociais, nos projetos, nas obras, no planejamento, no controle, etc., nenhuma outra geração teve com a dimensão e a urgência que a geração de vocês terá. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir superar
os esforços que foram feitos nas gerações precedentes. E eu desejo muita felicidade para vocês todos. Muito obrigado. Obrigada, Sérgio. Acho que a gente tem aí um grande desafio à frente, né? E acho que a gente precisa pensar como fazer também que haja mais investimentos nas cidades, né? De forma mais justa e que se consiga abrir de novo esse campo de trabalho, né? Com financiamentos, que foi uma grande oportunidade a partir dos investimentos no Favela Bairro. Então, deixo aqui agora a palavra à Daniela, né, que vai dar sequência aí da fala. Olá a todos. Tenho que confessar que depois do Sérgio o coração começa a bater. É um compromisso. Tá batendo. Também, né? Então, primeiro agradecendo, né, Solange, assim, por ter chamado para estar aqui dentro, junto com vocês, falar sobre trajetória, falar sobre a vida do arquiteto, urbanista, né? Como é que foi, como é que a gente começou. E, assim, me deixa assim, também muito honrada estar na mesa, né, com Sérgio, Alder, Gisela, né, que, enfim, Gisela, sim. Que, assim, pelo descritivo da Solange, mostra, assim, a robustez, né, da mesa. Isso também me deixa tensa. E lembrar, Solange, que ela esqueceu de falar no currículo dela, que ela foi sócia da Arquitraço durante 20 anos. Ela esqueceu esse pequeno detalhe da vida dela. E que trabalhou, né? Fomos sócias na Arquitraço durante esses 20 anos. Trabalhamos principalmente com urbanização de favelas, mas também com outros temas, mas principalmente com a área pública, né? E que a gente saiu junto daqui, né, da FAO, na década de 90, e saímos também tentando arrumar trabalho, nos juntamos num escritório improvisado, né, em Laranjeiras, e estávamos no momento de ebulição de concursos, não sei, tinha acontecido o concurso Rio Cidade, aconteceu o concurso Favela Bairro por conta do nosso secretário de Habitação, né? E por conta disso, nós montamos nosso escritório. O escritório se chamou Arquitraço Projetos. Então, acho que isso fez, fez a nossa carreira, de uma certa forma, né? A gente trabalhou junto com os grandes, então o concurso, assim, e aí a importância do concurso, né, para colocar jovens no mercado, colocou a gente com grandes, né, com pessoas que a gente não teria oportunidade de trabalhar nesse início de carreira. Então, acho que isso é uma bandeira importante, né, da nossa geração, a gente conseguir colocar concursos para que essa nova geração possa estar trabalhando junto com, né, possa começar suas carreiras de uma maneira efetiva. E, enfim, ao longo do meu processo, terminamos a Arquitraço, né? As fotos, porque eu mandei. Terminamos a Arquitraço, mas a gente, de uma certa forma, continuou nessa carreira pública. Solange vindo para cá, para a FAO, FRJ, Tatiana, nem tão pública, mas trabalhando com educação na PUC, e eu fui para a Prefeitura do Rio. Hoje estou como coordenadora de projetos urbanos lá, né? Então, como tema específico, até é difícil falar depois do Sérgio, que deu essa aula, mas eu trouxe aqui alguns instrumentos, né, tipos de trabalho, que eu acho que efetivamente a gente trabalha com questões de desigualdade, alguns exemplos, né? Então, a gente acho que trabalha em várias escalas, né? Desde a escala da construção propriamente dita, né, quando a gente trabalha com melhorias habitacionais, né? A gente trabalha na escala de projeto urbano, aí a gente tem como exemplo
projeto Favela Bairro, projetos urbanos como hoje estão acontecendo, os projetos dos parques urbanos na cidade do Rio de Janeiro. Né? A gente trabalha na escala do planejamento urbano, quando a gente trabalha com planos diretores e a gente define, né, o que a gente quer para a cidade, quais são as áreas que a gente quer desenvolver e os instrumentos, né, que a gente trabalha dentro do plano diretor também, que seriam, sei lá, outorga onerosa, asta pública, são instrumentos importantes que trabalham com essa questão da desigualdade. Então, o importante é a gente ter conhecimento de todas essas esferas, essas escalas de projeto, e que a gente possa trabalhar, né, de uma maneira a contribuir para a cidade. Né? E aí, o que eu vejo hoje em dia, e eu queria deixar isso para debate, a gente está cada vez mais perdendo esse protagonismo nessa definição de cidade. Né? Hoje nós temos um secretário de urbanização que é advogado e temos um subsecretário que é geógrafo. Não desmerecendo os cargos dele, mas eu acho que a gente está perdendo um pouco esse protagonismo. Então, eu queria deixar para debate esse tema para que a gente possa conversar sobre isso. E obrigada por estar aqui. Vou passar para o Helder. Bom dia a todas e todos. Antes de tudo, é claro, eu estou aqui assim um pouco embasbacado de estar sentado aqui nesse lugar, onde a última vez que eu estive foi no dia da minha formatura, em 1983. Das outras vezes já estive aí onde vocês estão e tal, mas aqui, perdão, eu não estive, a não ser agora, nesse momento, e eu fico extremamente honrado e agradeço muito o convite de estar participando desse evento, que eu acho que é significativo para essa universidade, para a FAU, para a arquitetura em geral, porque vocês vendo os depoimentos que vão ser feitos aqui, eu acho que vai dar um panorama, talvez, do que é esse tema continuidade que eu vi que está no fundo do próprio evento. Né? Eu selecionei até algumas imagens, essa primeira imagem aí expõe professores dessa casa, talvez em situações não muito, vamos dizer assim, decorosas, mas essa foto aí, para mim, é muito significativa. Essa foto é uma foto de companheiros que reabriram o centro acadêmico aqui da FAU na década de 80, no início de 80, e eu acho que isso, para mim, faz o link das imagens que eu, na verdade, selecionei para mostrar um pouco o que foi que eu fiz depois que eu saí daqui, depois que eu estava ali, né, para ligar um pouco com essa questão exatamente da desigualdade. Porque o primeiro e talvez o grande motivador nosso, daquele grupo ali especialmente, em estarmos aqui na Faculdade de Arquitetura, era a preocupação com a desigualdade que acontece ainda hoje. Né? E naquela época ainda era um pouco mais doída, talvez, porque naquele momento não podíamos expressar ou falar sobre isso. A desigualdade existia, como existe ainda, né? Por motivos econômicos estruturais que ainda não foram vencidos e que talvez não seja o arquiteto e urbanista que venha a vencê-los, mas os cidadãos, na sua participação na vida cotidiana, inclusive, e aí, sendo bons arquitetos e bons urbanistas, a gente está cumprindo essa tarefa, mas, naquele início lá, a nossa preocupação era fazer revolução mesmo, era mudar essa Constituição que a gente ainda vê ainda pairando, bastante melhor do que a gente tinha naquele momento. Né? Então, a nossa união, a nossa junção de pessoas visava muito discutir, por exemplo, questões que vinham exatamente do campo acadêmico, ou seja, o que era arquitetura naquele momento. Nesse momento que a gente está vendo, por exemplo, o surgimento de discussões sobre a chamada arquitetura pós-moderna, hoje tão desagravada, vamos dizer, né?
Mas a arquitetura pós-moderna, para a gente, naquele momento, ou a discussão do pós-moderno naquele momento, era muito importante, porque se destinava a discutir, muitas vezes, um comportamento autoritário dos arquitetos ao fazer arquitetura, e também do próprio distanciamento que a arquitetura moderna tinha, a partir da sua própria forma, em relação ao que era o cotidiano da vida das pessoas, especialmente naquele momento. Não que a arquitetura moderna, como esse edifício aqui, sempre foi uma coisa que me impactou muito e ainda me impacta até hoje, tem qualidades imensas aqui nessa arquitetura. Vocês andarem por esse edifício, são aulas que vocês têm todos os dias, no mero percorrer desses espaços que vocês têm aqui. A arquitetura moderna, para a gente, ainda era uma coisa distante, era uma coisa que nos deixava longe pela relação com a própria cidade, né? A gente tínhamos professores aqui, ainda o Hernani Vasconcelos era professor nosso, que olhava para o nosso projeto e falava assim, que era uma coisa esdrúxula, né? Porque tinha um aspecto que incomodava um pouco aquele espírito moderno do Hernani, um excelente professor, né? Como o Renato Vasconcelos, Ricardo Menescal, Renato Menescal, o Luiz Paulo Conde. A gente tem um elenco aqui, Alfredo Brito, o Jorge Tchaikovsky, que foram pessoas que, assim, para a minha vivência, foram extremamente importantes. Eu sou egresso de uma escola técnica federal. Então, quando eu vim para cá, eu já tinha uns rudimentos do que a gente poderia dizer, conhecimento da arte de construir. Mas eu não tinha a noção do que era realmente arquitetura, e isso eu vim aprender aqui, até no próprio edifício, né? E esse aprendizado foi muito importante para mim. Foi o que me fez criticar a produção naquele momento e começar a esforçar-se junto com outros colegas, que essa era uma dificuldade muito grande. Nenhum de nós ali, como diria o Demetrio Anastasakis, nenhum de nós era sobrinho de tia rica, então a gente tinha que se virar para conseguir os projetos, né? E projetos que, para nós nos juntamos 5 arquitetos. Naquela primeira foto lá está um dos meus sócios, que infelizmente já não está mais vivo, que é o Bruno Fernandes, e que nós, como sócios, tínhamos que ter uma quantidade de trabalho razoável para sustentar 5, pelo menos, de suas famílias. Então, ser a tia rica, ficava complicado isso, mas, felizmente, nesse início exatamente da década de 80, que o IAB retoma uma prática que eu acho que a gente ainda tem que incentivar mais, como a Daniela falou agora, de concursos públicos, ou seja, de oportunidades que a gente possa dar a jovens arquitetos, como éramos aí na época. Era todo mundo jovem, viu? Sem camisa e tudo. Todo mundo ali seco para fazer arquitetura, né? Sem a tia rica. E aí o IAB entra. A primeira foto de um edifício que a gente tem ali, na verdade, não foi construído, mas foi a nossa primeira feliz participação num concurso público, onde nós tiramos uma menção honrosa para esse concurso, que foi um concurso da Obra do Berço, uma sede que iria acontecer lá na Barra da Tijuca. Eu chamo a atenção um pouco para esse projeto por conta de que a organização dele, da Obra do Berço, não foi engendrada num único edifício, e sim num conjunto de pequenos edifícios que se aproximassem da escala daquelas crianças que iam estar ali dentro, e que simulassem, de alguma maneira, o espaço urbano que eles iam ser quitados na medida em que estariam internados naquele espaço durante uma semana inteira, sem ver seus pais, sem ver suas famílias. Então, a nossa preocupação aí já veio um pouco de entender essas diferenças que acontecem na hora que você estabelece a divisão dos espaços através dos edifícios, né? Foi no prosseguimento disso que a gente participou também de concursos. Esse que a gente... Seguindo a esse, por favor, esse daí já foi o primeiro trabalho que a gente fez numa escala maior, que é o Hospital Geral de Jacarepaguá, aí pensando na adoção de novos sistemas
construtivos para essa finalidade, o pré-moldado, por exemplo, no sentido exatamente da gente poder fazer com que os edifícios pudessem ser construídos de uma maneira mais ampla, ou seja, edifícios para a saúde. O outro é um concurso também que foi para a Prefeitura aqui do Rio de Janeiro, e onde nós exercíamos um pouco a nossa vontade de ver uma nova arquitetura junto a uma arquitetura que já existia antes, tentando constituir uma nova ideia de cidade, uma cidade um pouco mais compartilhada. Pode passar. O Rio Cidade foi a oportunidade de ouro, né? O Sérgio acompanhou muito esse momento, até por conta do próximo trabalho, eu acho que é o Parque Royal. Não, esse é o Morro do Sapê, é um conjunto de habitações para o Morro do Sapê, ou o Parque Royal, acho que tem essa imagem também. Está demorando. Enfim, isso tudo foi fruto de concursos, né? Fruto de concursos que nos permitiu chegar próximo ao destino que a gente queria, ou seja, estar junto exatamente de um momento em que a arquitetura consegue vencer certas barreiras e que permite com que você tenha essa aproximação que o Sérgio falou, ou seja, da gente estar realmente contribuindo para a melhoria de uma cidade e, para isso, necessariamente, a diminuição das suas diferenças, coisa que a gente ainda tem muito que gramar, tá? Mas vocês, como o Sérgio falou, têm todo o chão pela frente. Obrigado. Obrigada, Alder. Acho que é interessante a gente ver as fotos, né, da época que éramos estudantes, né? Acho que isso dá uma aproximada aos estudantes que estão aqui, que nós já fomos vocês, né? E estamos aí nas fotos, né, daquela. Talvez vocês não reconheçam ninguém que está nas fotos, mas estamos todos por aí, né? E assim, se então, aqui, como somos todos colegas aqui na mesa, o Sérgio fica contando piadas, então a gente está rindo aqui das brincadeiras que ele está querendo me cortar como mediadora da mesa. Agora vamos chamar aqui, vamos falar, Gisele, eu te dar a palavra. É uma honra você estar aqui na mesa. Bom dia, eu me chamo Gisele. Eu sou recém-formada, né? Eu me formei em 2023 aqui na FAO. E, para mim, é uma alegria muito grande estar aqui hoje, né? Com os colegas, com os professores que me ajudaram na minha formação, né? Que auxiliaram a minha formação. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha história, né? Para a gente entender um pouco como eu chego aqui hoje, né? Eu sou nascida e criada no Complexo do Alemão. A minha família chegou no Complexo do Alemão, ainda era mato, né? Meu pai nasceu na casa que eu morei em 1965. A minha mãe chegou na década de 70 e todo mundo ali na favela Nova Brasília, né? Eu sou da favela Nova Brasília. Então, assim, hoje estar aqui e estar formada numa universidade como a UFRJ, ter adentrado o espaço da FAO, para mim, é uma alegria muito grande. Na minha família, eu sou a primeira pessoa a ter formação de ensino superior. E, assim, essa formação não é só minha, ela é de toda a minha família. Ela é da minha mãe, ela é do meu pai, ela é da minha avó, que teve extrema dificuldade de aprender a escrever o nome dela, mas foi uma pessoa que me apoiou em toda a minha formação. Eu sou ex-aluna de escola técnica, tenho formação em edificações pelo Cefet, RJ. E quando eu fui escolher a minha formação lá com 15 anos, eu devo muito essa influência ao meu pai. O meu pai era eletricista, mas antes dele ser eletricista, ele foi muitas outras coisas, sabe? Ele teve diversas, assim, formações da vida. E ele me levava junto com ele para a obra, e dentro da obra eu comecei a conhecer
o processo da obra em si. Eu comecei a conhecer os arquitetos, os engenheiros. E eu lembro do meu pai falar para as pessoas que eu seria arquiteta, porque eu falei para ele que era o meu desejo de ser arquiteta. E antes de eu entrar na UFRJ, eu passei por outras universidades. Mas, teimosa como eu sou, eu insisti 3 vezes até chegar aqui. No meu 3º ano, quando eu estava fazendo vestibular, eu fiz pré-vestibular social, né, lá comunitário, no Complexo do Alemão. Participei de outros pré-vestibulares. E eu fiz um pré-vestibular aqui no Fundão. A minha família vinha comigo para o CCS todo sábado, de 8 da manhã às 5 da tarde. No ano que eu passei para cá, para a FAU, a minha mãe, o meu pai e a minha irmã estudaram no pré-vestibular junto comigo. Quando eu passei para a faculdade, o meu pai estava comigo de madrugada vendo meu nome na lista. Então, assim, gente, eu estou aqui muito emocionada, muito feliz, eu estou nervosa de estar aqui. É a primeira vez que eu estou, assim, falando dessa maneira sobre a minha trajetória, né? Os professores que me formaram, eles conhecem a minha trajetória, porque desde que eu tive nesse lugar, aí que nem vocês estão hoje, estudante, eu sempre fiz questão de falar do Complexo do Alemão. Porque lá eu tenho a minha noção de pertencimento, eu pertenço ao Complexo do Alemão. Mesmo hoje, não estando morando mais lá, eu me mudei, casei, fui morar em outro bairro, mas a minha família permanece lá. E eu permaneço lutando pelo Complexo do Alemão, e nessa trajetória curta de formação de 2 anos, né, eu pude também falar por outras favelas. E para mim é extremamente importante. Então eu agradeço a todos os colegas que estão aqui hoje, aos professores, a todos os que estiveram antes de mim, lutando por algo que talvez eles nem morassem naquele lugar, mas eles sabiam da importância e da necessidade de falar por aquelas pessoas. E por isso eu estou aqui hoje, podendo falar por mim mesma e pelas pessoas de onde eu vim. Então, para mim, isso é extremamente importante, é muito gratificante. Né? Em 2023, eu estava me formando, e a gente, quando se forma, é um misto assim, muito grande. É um misto de... É uma emoção pelo tempo que a gente se formou aqui, pelo tempo que a gente passou aqui. É um misto de saudade das coisas que estão ficando para trás. E é uma apreensão pelo futuro. O futuro, ele é sempre assim... É apreensivo. Você se forma e você não sabe o que é que você vai fazer. E aí você para pensar, meu Deus, e agora? Como vai ser? Eu não estou mais na faculdade. Mas a gente continua com os elos que a gente cria aqui dentro, a gente continua tendo apoio, a gente continua sendo incentivado. Então, isso é muito importante. Todos esses elos que a gente cria dentro da faculdade, fora, nos lugares que a gente vai, nos eventos, isso é extremamente importante para a nossa formação, tanto pessoal quanto profissional. Então, assim, eu pude criar esses elos. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, sempre fui, gosto de falar bastante, sou muito afetuosa. Então, eu criei esses elos e continuei cultivando esses elos na minha trajetória. E, assim, para mim foi uma alegria muito grande. Logo assim que eu me formei, estava aberto um edital do CAU-RJ sobre assessoria técnica de habitação de interesse social. Então, junto com o pessoal do Instituto Raízes e Movimento, junto com a professora Solange, nós escrevemos neste edital e nós fomos uma das equipes selecionadas para estar participando do edital. E nesse edital eu pude trabalhar na Travessa Laurinda, no Complexo do Alemão, que é uma área já há muito mais de 30 anos, é uma área ainda precária, ainda hoje precária, e que ainda não passaram as obras de urbanização, né? Em 2010, no Complexo do Alemão, a gente teve o PAC, que foi o Programa de Aceleração do Crescimento, e aí no PAC Favelas tiveram diversas obras em algumas partes do Complexo do Alemão. O Complexo do Alemão, as pessoas acham que ele é um único, né? Mas não, o Complexo do Alemão ele tem mais de 16 favelas e cada favela ela tem a sua singularidade. Né? O Complexo do Alemão ele é diverso, mas cada favela ela tem o seu jeitinho. E aí, lá na Travessa Laurinda, eu pude estar trabalhando junto com o Instituto e a gente ia fazendo pesquisas. Né? A gente estruturou um questionário, né? Junto com outras instituições também, o IPUR participou, outras instituições, a gente teve consultores também de São Paulo, teve... a Secretaria de Meio Ambiente e Clima também participou, entre outros, né, que são muitos, talvez eu possa esquecer de algum. E aí a gente elaborou esse questionário que foi realizado porta a porta.
junto com outro colega que também se formou aqui na FAO, o Eric, nós estávamos em campo, fomos a equipe de campo, e nós também fomos porta a porta com os moradores, aplicando os questionários, ouvindo a necessidade de cada morador. Dentro do processo da metodologia desse projeto, a gente também teve rodas de conversa, foram diversas rodas de conversa com os moradores. E, assim, o Instituto Raízes em Movimento, ele já tem esse jeito de caminhar, né, dentro da trajetória no Complexo do Alemão. O Raízes em Movimento, ele é um instituto que começou em 2001 e desde 2018 eu comecei a participar do instituto. E, por incrível que pareça, eu conheci o Instituto Raízes em Movimento dentro da faculdade, não no território. Eu, mesmo morando lá, eu andava muito pouco dentro do Complexo do Alemão. E dentro aqui da faculdade, em 2017, eu pude conhecer o Raízes em Movimento numa disciplina de projeto de urbanização alternativa, na qual eu fui voluntária lá no Complexo do Alemão, no Morro do Alemão. E aí eu conheci o Raízes e de lá para cá eu estou criada também dentro do Raízes, não saí mais. Tive outras atuações fora, voltei e sigo dentro do Raízes trabalhando. Nessa trajetória também a gente pôde trabalhar num outro projeto chamado Urbanização, que já foi voltado para a Avenida Central. E aí, enquanto eu ainda estava lá na Travessa Laurinda, eu pude conhecer o pessoal dos técnicos da habitação, da prefeitura, e eu pude trabalhar no escritório chamado Arcos Consultoria e Projetos, fazendo projetos para outras favelas da Zona Norte e da região do Rio de Janeiro. E aí eu pude também estar desenvolvendo esses trabalhos em outras favelas, pude atuar como projetista, sempre voltada para a parte de urbanização, equipamentos públicos, e aí eu pude ver mais ou menos como que funciona meio que o outro lado, né? Porque antes eu estava um pouco na gestão mais assim das ONGs, né? No terceiro setor, e aí eu fui para dentro da prefeitura através da Arcos trabalhar lá no projeto de urbanização. Foi assim extremamente importante, foi um aprendizado muito grande, um lugar assim com muito trabalho, a iniciativa pública, né, tudo é muito rápido, né, tem que acontecer rápido e tem que fazer as obras e são muitas demandas, então o funcionamento era intenso, muito intenso de estar em projeto, fazendo projeto, mudando as coisas, indo nas reuniões na prefeitura. Aí depois eu voltei para o Raízes, né, que foi onde eu comecei a trabalhar na urbanização, que já é um projeto que foi financiado pela Fiocruz, e nesse projeto foi mais ou menos os mesmos moldes da Travessa Laurinda, a gente indo de porta a porta, a gente fazendo rodas de conversas, foram bastante rodas de conversas, e nesse processo também eu fui fazendo minha especialização, fiz pela Escola da Cidade, a especialização em cidades, né, cidades em disputa, processo social e histórico das cidades. Continuo me aprimorando, estou estudando, esse ano estou aí tentando mestrado, espero conseguir passar na prova. Apresentei também o seminário do Urb Favelas no ano passado, apresentando justamente um processo de trabalho na Travessa Laurinda. E assim, eu falo bastante, já acabou o meu tempo, eu agradeço toda a atenção, tá? E estou muito honrada e feliz de estar aqui hoje. Muito obrigada. Obrigada, Gisele. É uma trajetória bastante muito recente e muito diversa. Isso eu acho muito interessante, né? A montagem dessa mesa também foi pensando exatamente nos diversos tempos dessa escola, né? E como a escola está mudando, né, em relação ao enfrentamento das desigualdades urbanas. E do ensino também, que grande parte aqui participa de ensino, né, do ensino da arquitetura, como que a gente poderia ter uma formação mais próxima a essas desigualdades, né, e como que a gente poderia capacitar cada vez mais os egressos, né, os nossos estudantes e egressos, para enfrentar os desafios da nossa profissão, inclusive de uma área, né, da arquitetura que ela não é tão valorizada, não é nada valorizada pelo mercado, né? A gente precisa de financiamentos públicos, praticamente, né? Então, como que a gente conseguiria
tá com uma escola que se aproxime destes desafios e que a gente consiga ter nessa formação egressos que vão para esse caminho, que estejam interessados nesse caminho e que consigam, quem sabe, chegar aqui até a prefeitura, né, e poder fazer a diferença. Na verdade, eu acho que a importância é como que a gente consegue fazer a diferença nesse campo de trabalho. O curso de arquitetura, durante muito tempo, deu ênfase para uma arquitetura que partia da necessidade de ter tudo novo, em cima do novo, construir uma nova sociedade. E isso empolgou gerações, a minha inclusive. Mas o tempo foi passando e o conhecimento adquirido foi obrigando a haver revisão disso. A história dos 3 colegas aqui da mesa nos mostra uma inflexão nessa compreensão. Essa compreensão decorre do trabalho objetivo e do estudo objetivo também. E não apenas nosso, mas também universal. A revisão conceitual da arquitetura que se deu a partir dos anos 60 chegou até nós nos anos 90 de um modo muito crítico e muito inovador. A experiência do Rio de Janeiro de urbanizar as favelas de um modo abrangente, com um projeto integral feito por arquitetos, engenheiros, sociólogos, economistas e a população, esse trabalho foi algo absolutamente inovador, sob o ponto de vista conceitual, nas políticas urbanísticas, não apenas no Rio de Janeiro, não somente no Brasil, também no mundo. A partir do reconhecimento do que já existia, das pré-existências. E, em função dessas pré-existências, trazer a contribuição acadêmica e a contribuição política para fazer com que essas pré-existências pudessem ter as respostas que a nossa contemporaneidade exige. Isso não é pouca coisa, isso é uma mudança conceitual absoluta. Reconhecer o que está existindo e, sobre o que está existindo, propor as melhoras que são indispensáveis. Isso repercutiu, para além do Rio de Janeiro, repercutiu no Brasil, repercutiu fora do Brasil. Eu acho que é importante a gente destacar isso, porque nesta escola se construíram se estudaram as pessoas que ajudaram a promover essa mudança fundamental no modo como a arquitetura brasileira passou a enfrentar o desafio das desigualdades intraurbanas. Ver a Gisela comentar o que ela comentou é uma evidência de uma mudança radical. E o que o Alder e a Daniela trouxeram também. Eu diria, então, para atender a pergunta da Solange, que a nossa base daqui na escola é estudar muito, é compreender muito, tentar buscar informações o tempo todo, dialogando entre nós e interagindo entre nós, aqui e na cidade. E, nesse ponto de vista, eu gostaria de ressaltar: nós precisamos voltar a nos encontrar. Reencontro foi o que se propôs aqui. Nós temos que deixar de lado um pouquinho os nossos instrumentos digitais e passarmos a conviver mais. Na escola, aqui é difícil, porque ela é muito exagerada, é muito grande. Ela poderia ser muito menor e nos daria melhores condições para essa interação. Mas na cidade também. A cidade tem muitas dificuldades para promover o encontro entre as pessoas diferentes, não entre as pessoas iguais.
E essa é uma tarefa nossa também, de alertar para esse desafio e enfrentá-lo, buscando valorizar os nossos espaços de reconhecimento, de pertencimento, de construção da nossa identidade coletiva. A Gisela falou que ela tem pertencimento no lugar onde ela nasceu, onde ela cresceu. O lugar da cidade do Rio de Janeiro que pode representar, os lugares que podem representar essa construção de identidade coletiva, estão dispersos por uma cidade metropolitana com 12 milhões de habitantes, que é uma cidade gigantesca, de difícil compreensão, de grande complexidade. Mas nós devemos insistir. Esses espaços de nossa representação precisam ser cuidados, valorizados, e o papel nosso como arquitetos para alertar e para ajudá-los é fundamental. Bom, quando eu saí daqui da faculdade, a gente tinha Urbano 1 e Urbano 2. Né? E com o meu retorno para cá, quando eu fui professora substituta, eu senti que o tema, né, urbano, eu acho que a gente aumentou muito assim, em termos de propostas, formatos. Vocês têm uma disciplina que mostra justamente essa interação entre todos os momentos do projetar, né, que é a integrado, exatamente. Então, eu acho que assim, a faculdade ela vem acompanhando esse processo de mudança, né, no olhar do arquiteto, na forma de trabalhar, e isso se reflete certamente no que acontece na própria prefeitura, quando incorpora profissionais que tratam desse tema. Então, acho que assim, a faculdade ela tem essa adaptabilidade, né? Pelo menos eu enxergo dessa maneira. Mas quando a gente sai daqui também, a gente, quando começa a empreender, né, a gente vê que a gente tem um conhecimento técnico, né, que a gente trouxe daqui da faculdade. Agora, a gente tem que ter um conhecimento de gestão, né, do trabalho, porque só assim a gente teve um escritório durante 20 anos. Um orgulho que eu tenho que a gente nunca deveu ninguém, né? Então, assim, como é que a gente... isso foi uma coisa que a gente saiu daqui completamente crua da faculdade. E aí eu não sei muito bem como é que isso está acontecendo aqui dentro. Assim, essa ideia de como fazer essa gestão de pessoas e de escritório, né? Então, acho que essa matéria, né, tinha que estar também dentro do calendário escolar, né? É da nossa, como o Sérgio falou, é da nossa atividade a multidisciplinaridade. Então, é saber trabalhar com pessoas. Eu acho que isso também tem que vir daqui, né? O arquiteto não é um ser sozinho. É um ser, e aí, isso, eu talvez assim, eu não tenha um grande projeto, grandes obras, mas assim, eu trabalhei com grandes pessoas. E isso é que eu tenho muito orgulho assim da trajetória que eu tenho. E essa possibilidade de você conseguir interagir, conseguir com que as pessoas trabalhem para você, né, por você, de fato é o que faz com que as coisas aconteçam. Então, assim, então eu tenho orgulho de ter executado muitas coisas. E a gente só conseguiu executar por conta disso, por esse poder de relação. Então, isso é uma coisa que tem que ser trabalhada também muito dentro da universidade. Concordo totalmente, porque essa é um pulo que a gente, quando sai daqui, dá, e que a gente não sabe onde vai cair, né? A gente tem que virar gato para cair de pé o tempo todo. Mas concordo exatamente com o que a Dani falou, porque essa preparação para o campo profissional é pouco explorada dentro das universidades em geral, né? Eu diria que a gente tem dado grandes avanços, pelo menos no que eu conheço pouco dessa esfera mais acadêmica, onde eu me intrometi ultimamente, né?
Então, por exemplo, a questão da diversidade dos saberes, né, dentro da própria disciplina de projeto, que congrega tudo, na verdade. Quando você faz o projeto, você está exercendo um trabalho que vem da pesquisa e se dirige para um campo construído, ou seja, sair de uma apreciação, de uma pré-existência, sair da apreciação de uma comunidade que existe para transformar a vida dessas pessoas, de alguma forma, uma responsabilidade muito grande, né? E esse passo é um passo que a gente tem que aprender também aqui dentro. Por exemplo, a minha primeira aproximação com a comunidade favelada foi através de um programa, na época da ditadura militar ainda, o Projeto Rondon. Não sei se vocês já ouviram falar. Né? O Projeto Rondon visava levar médicos e tal para o interior do Amazonas, não sei o quê, mas no caso do Rondon que eu participei, eles fizeram e nos deram a felicidade, diria eu, de conhecer o outro lado do Canhal do Cunha. Nós estudávamos aqui a favela da Maré, ali do outro lado, ainda cheia de palafita, e a gente só conhecia isso quando se deslocava de lá para cá para poder entrar na ilha, né? Então, a gente via essa comunidade toda lá fora. E a possibilidade, a oportunidade de entrar lá foi feita através desse Projeto Rondon, que eu acho que foi uma coisa que marcou muito a minha vida. E eu vejo ainda que é uma coisa que a universidade tem condições, inclusive, maiores hoje de procurar. Né? Hoje em dia é obrigatório, até pela lei, a partir do que o Ministério da Educação propugna, né, de você ter trabalhos extensionistas do que se faz dentro da universidade em relação ao mundo que está fora dos muros do campus. Então, isso já é um movimento que já está, digamos assim, nesse processo. Outra coisa que é importante e que hoje a gente não tem, que antes a gente não tinha, que é um chamado Estatuto da Cidade, já foi falado aqui. Né? Como lidar com esse estatuto? Como é que a gente lida com esse estatuto, não apenas do ponto de vista do conhecimento acadêmico, que existe e que está aí, como é que é feito, mas como se implementa isso a partir, talvez, de esferas que não sejam públicas, na pressão, por exemplo, em determinados setores. Uma coisa que eu tenho ouvido falar, que eu acho muito interessante, e eu trago também para essa discussão, que é a possibilidade de uma residência em arquitetura e urbanismo. Né? Uma comunidade como qualquer comunidade, na verdade, eu entendo como uma mega estrutura construída. É uma preexistência e um patrimônio fundamental dessas pessoas, mas que está em construção. Esse aqui é o lado interessante. Não está pronto. Está tudo sendo feito ali, e a oportunidade de você poder fazer melhorias numa habitação para melhorar a qualidade de vida, a saúde dessas pessoas, são conhecimentos que a gente não só pode, mas deve levar. Né? E eu acho que, inclusive, misturado com os saberes que já estão lá dentro também, que muitas vezes a gente ignora olhando do Canal do Cunha para lá. Eu acho que essa aproximação é uma coisa que é importante, e eu vejo hoje condições muito favoráveis para que isso aconteça, diferente do que a gente via quando eu estava lá com aquele grupo de colegas tentando fazer a revolução, né? E diferente do que a gente viu há pouquíssimos anos atrás. Pouquíssimos. Né? Então, é preciso estar sempre alerta, né, em relação, atento e forte, exatamente em relação a essas questões. É um pouco por aí. Bem, eu concordo com o que os colegas falaram. Eu acho que a faculdade em si, ela já faz essa aproximação. Só que tem que ser cada vez mais ampliado, né? A gente tem algumas disciplinas eletivas que já fazem isso. Só que deveríamos ter cada vez mais. Então, assim, as pessoas estariam se interessando mais, participando e trazendo também essas melhorias para as favelas, né? Acredito que seja isso. Obrigada, Gisele. Obrigada, pessoal. Eu gostaria de abrir, a gente está com um tempinho um pouco apertado, mas eu gostaria de abrir para algumas perguntas no público. Alguém gostaria de fazer? O professor Fabiana levantou a mão. Muito bem. Quer fazer? Ninguém?
Bom dia. Eu queria parabenizar a organização e a composição dessa mesa, muito bacana. Eu me chamo Luísa Gonçalves, sou professora aqui. A minha pergunta, puxando um pouquinho do que a Daniela falou a respeito das interlocuções com outros campos disciplinares, pensando que a arquiteto ou arquiteto não desenvolvem seus trabalhos e suas construções de espaços sozinhos, né? Muito dificilmente. Então, eu queria saber de vocês com que outros profissionais vocês atravessaram na trajetória de vocês e que mudanças vocês perceberam nessa percepção do papel do arquiteto urbanista. A Daniela comentou de ter advogados, geógrafos, né, às vezes sociólogos, engenheiros diversos. E eu fiquei pensando nessa interlocução, assim, como isso é visto do nosso ponto de vista e como é percebido também, em termos de mais valorizado, menos valorizado, enfim. Obrigada, Solange. Parabenizar a mesa. Vou fazer uma pergunta curtinha. Ontem eu estava falando com a mãe da Daniela, que foi secretária de Desenvolvimento Social, né? Na gestão César Maia e depois no Conde. E ela falou que o Conde também. E eu estava conversando com ela, ou seja, a Secretaria de Desenvolvimento Social é aquela que, né, ela falou, por exemplo, de uma ação que eles estavam fazendo lá, por exemplo, de toda uma estrutura para recolher e dar apoio aos moradores de rua, etc, etc, etc. E ela falou assim, olha, a situação que a gente vive hoje na cidade do Rio de Janeiro é muito mais complexa do que aquela que eu vivi, ou pelo menos essa foi essa é a impressão dela. É a minha também, compartilho isso com ela. Então, eu pergunto para vocês quatro, né, a minha pergunta para vocês é como que a gente que está sendo menos ouvido hoje, né, os arquitetos, toda essa preocupação, o Sérgio, eu acho que explanou isso muito bem, como que a gente pode continuar firme e forte, que atitudes de base, porque eu acho que o que nos resta hoje são atitudes de base, de conhecimento, de promover o conhecimento, de veicular esse conhecimento. Não sei, isso eu vejo por aí, mas eu queria saber a visão de vocês, porque existe bala de prata? Né? Passar a palavra para a Gisele primeiro, invertendo a ordem agora. Bem, quanto... É Luísa, né? Quanto que você perguntou. Nesse tempo, eu pude trabalhar também com engenheiros. Lá no Raízes, a gente, quando estava fazendo os questionários, né, a gente teve apoio de sociólogos também. Assim, acaba que são diversos profissionais mesmo que vêm somando nos projetos, né? E eu acho que a gente acaba, se a gente se colocar num lugar primeiro de ouvir, de aceitar, né, ter a troca, ela vai acontecendo naturalmente, não é uma coisa assim ruim, não. Eu acho que em relação à questão da gente ser mais valorizado, aí já é uma luta que toda a classe de arquitetos tem que estar juntos, né, somando, reivindicando. Eu estou numa fase de fazer várias provas e toda vez que eu vejo um edital que não está condizente, eu vou lá e denuncio o edital. Tem que ser assim. E a gente tem que começar isso já aluno, tá? Não é só depois de formado, não. Você começa aqui dentro da universidade, reivindicando, participando do CAFAL, participando do Abricó, dos escritórios modelos que tem, participando da extensão universitária. Eu fui assim, uma pessoa que, em todo o tempo, eu participei de tudo. Às vezes, eu ficava assim, não posso nem ver o que está acontecendo, que eu queria participar. Então, a participação ela é essencial, essencial. E é bem isso. E quanto o que a professora falou, assim, eu acho que é isso. A gente está cada vez mais adentrando os espaços, né? A gente está ligado no que está acontecendo, né? A gente está agora na prefeitura, está tendo audiências públicas. Se a gente não estiver ligado no que está acontecendo, a gente não participa.
né? A primeira audiência que teve, eu não sabia, e aí eu não participei, eu fiquei super sentida. Aí já na segunda, eu já fui em todos. E para quem não foi, tá tudo gravado lá no site do CAERJ, tá bom? Participar, clica lá na prefeitura, audiência pública, participar do plano diretor, a gente tem que participar. Eu acho que a chave é essa, participação. A Gisele matou, a bala de prata é essa, né? Acho que ela liquidou bem a questão, porque essa participação nossa é que vai fazer com que a gente possa fazer com que a gente consiga cada vez mais espaços e mais possibilidades de ação junto aos nossos colegas de outras profissões, porque eu considero colegas também, porque estão junto comigo. Se não me ajudarem, o edifício não fica do jeito que tem que ficar. Então, é uma coisa fundamental. E as pessoas para quem a gente trabalha. Eu digo sempre que a arquitetura é um serviço. A gente serve, ou deveria servir. Porque, se não servir, para que serve, né, a arquitetura? Então, essa participação, que eu acho, concordo contigo, começa aqui. Por isso que a minha foto com o Cafal ali, para mim, é o início de tudo na minha vida profissional. E quando se vai para fora, quando você tem já não tem mais esse fórum aqui, já não tem mais aqueles colegas e os professores para conversar e para debater. A gente tem o Instituto de Arquitetos do Brasil, a gente tem o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, são instâncias onde a participação dos arquitetos tem que existir, senão a gente não vai conseguir campo de oitiva na sociedade. Arquiteto, até hoje, as pessoas me perguntam: o senhor é engenheiro? Ah, não, eu sou arquiteto. Ah, tá, é desenhista. Tá. Então, é um pouco por aí. A gente tem que começar a ser desenhista e engenheiro mesmo para provar o que é um arquiteto. Eu parto um pouco dessa ideia. Bom, também colaborando com o que a Gisele falou, que é o que eu estava imaginando, quando a gente trabalhou durante esses 20 anos, né, prestando serviços para a Prefeitura do Rio, mas aproximadamente há uns 8 anos eu estou dentro da Prefeitura do Rio. E aí eu comecei a enxergar a importância, de fato, dessa relação que a gente tem que ter com a política. Eu não fui do Cafal. Eu ia para a praia, não era isso. Mas, assim, você vê que um projeto de lei, um ajuste que se faz, tudo isso, de fato, interfere na nossa vida prática e na nossa vida como profissional. Então, assim, a gente tem que estar junto. Então, não é só participar, é meter o dedo, é estar lá, é ser vereador, sabe? Porque são essas pessoas que estão movimentando os dadinhos do jogo. Então, assim, eu acho que... E a gente vê poucos arquitetos nisso. E aí é muito difícil a gente convencê-los, porque a gente aprende aqui a visão do que é paisagem urbana, do que é objeto arquitetônico. A gente sabe que, durante esse processo, assim, a gente está na concepção e a gente tem um bando de gente que a gente tem que se relacionar para que o negócio fique no que a gente pensou lá atrás, né? Porque a gente tem a visão, mas a gente tem que convencer todo mundo que aquilo ali, de fato, é importante, né? E aí, se a gente não está lá, se a gente não é um deles, é muito difícil a gente convencer. Então, eu acho que o recado é esse, assim, a gente estar dentro do processo político para que a gente possa ter alguma influência, resultado. Obrigado. Tentando responder a Luísa, eu penso que no âmbito do trabalho no edifício, os arquitetos, desde sempre, trabalharam muito em equipe, seja entre colegas, seja com as demais disciplinas que compõem um edifício. No caso urbano, já a coisa é mais complicada e é mais recente, porque, como eu comentei antes, a nossa concepção era quase que impositiva e autoritária. Os arquitetos tinham a resposta suficiente para fazer a cidade desejável.
Isso mudou, como eu comentei também, a partir dos anos 60 e efetivamente mudou a partir dos anos 90 entre nós. A compreensão de que o nosso trabalho precisa ser feito em equipe e não apenas com os profissionais de projeto, mas como a Dani está comentando também, nos âmbitos, inclusive, da política, nos fazem trabalhar em equipe, necessariamente. Quanto ao que a Fabiana colocou como debate, a bala de prata, etc., eu, ao mesmo tempo que compartilho a opinião dos colegas da mesa sobre a necessidade de participação, eu quero comentar sobre a complexidade dos tempos que nós estamos vivendo. Não apenas a complexidade da cidade, a complexidade do urbano, mas a complexidade geopolítica e econômica do mundo contemporâneo. Eu diria que, pelo menos desde o início da década de 80, se exacerbou uma ideia no mundo de que a participação do Estado deve ser cada vez menor, Estado mínimo. Se desarticularam as condições de bem-estar social. Muitos países abriram mão dessa condição de bem-estar social, inclusive em relação à aposentadoria, serviços públicos de saúde, etc. O Brasil, felizmente, não chegou no extremo que outros países chegaram, como a Inglaterra, Estados Unidos, etc. E, nesse contexto de redução de Estado mínimo, que não interessa a um país que precisa enfrentar as desigualdades que nós precisamos enfrentar, e a redução do estado de bem-estar social, avultou o individualismo mais exacerbado. Nós vivemos hoje tempos de grande individualismo. E isso se manifesta na desestruturação dos trabalhos, dos empregos e até das profissões. O que a Gisele falou da apreensão depois de formada é uma apreensão que perpassa todas as gerações. Todos nós estamos apreensivos com o futuro. E nos dizem que nós temos que ser empreendedores entre aspas. Quer dizer, aquilo que o cara está solto no mundo, sem proteção nenhuma, sem participação do coletivo que nos dê apoio nas dificuldades que todos nós passamos ao longo da vida. Então, essa complexidade, Fabiana, nos faz dizer que nós precisamos reconhecê-las. Não achar que nós somos todo poderosos e que vamos resolver essa questão. Não, nós estamos imersos numa questão muito mais complexa. Claro que trabalhar com todos na política, na escola, no enfrentamento dos desafios que nos são apresentados, é muito trabalhoso, isso é muito difícil. Isso, de certo modo, até não está no talento e na disposição de muitas pessoas. Temos que nos voltar para fazer esforços maiores ainda para poder debater essas coisas que se debatem. E que, depois de participação na construção de um plano diretor, como foi dito aqui, sai a própria lei do plano diretor dizendo que o que foi feito não vale. Depois de 4 anos de debate, a participação vai para as cucuias. Há uma condição que é brutal nisso. O Estatuto da Cidade, que o Alder comentou, não disse a que veio. O Ministério das Cidades tem 20 e poucos anos, não disse a que veio até agora. As cidades brasileiras continuam ao léu. Mas a gente não tem que ser pessimista, nem otimista. Já comentei esses dias. O Byung-Chul Han, o sociólogo sul-coreano alemão, diz: o pessimista não precisa fazer nada, porque ele já sabe que vai ser pior. O otimista tampouco precisa fazer nada, porque ele já sabe que vai ser melhor. E aí eu me louvo em Edgar Morin, que diz: temos que ter esperança.
Só a esperança é que é possível de ter ação, de ajudar a agir, de transformar. Então, ante a complexidade que a Fabiana nos coloca, eu digo, vamos estudar, vamos trabalhar, vamos ter esperança, vamos nos organizar, vamos participar e vamos dar a nossa contribuição. Eu queria agradecer a participação de todas aqui, todos. Foi uma mesa bastante diversa, né, com práticas profissionais e conhecimentos muito distintos também, e intergeracional. Eu acho que a gente teve um ótimo reencontro, né, e com muita memória e com um futuro cheio de desafios, né, mas também com muita esperança. Obrigada pelo esse fechamento.